O capítulo 11 de Deuteronômio, capítulo que nos apresenta o tema 2 caminhos, bênção ou maldição. Não podemos negar que nossa vida é feita de escolhas diárias em todos os sentidos, tais como o que comer, o que vestir, o que fazer e etc. Algumas escolhas são simples e não afetam drasticamente nossas vidas. Mas existem escolhas que, sem sombra de dúvidas, irão determinar nosso destino, tanto aqui na Terra quanto na eternidade. Esta escolha está ligada a servir e seguir a Deus e a seus mandamentos ou não. No capítulo de hoje, em Deuteronômio 11, vamos ver a importância da devoção e da obediência sincera aos mandamentos de Deus. Moisés encorajou os israelitas a se lembrarem das lições aprendidas em sua jornada, incluindo as provisões milagrosas de Deus e sua disciplina. Para nós hoje, Deuteronômio 11 nos lembra de valorizar os ensinamentos de Deus, ensiná-los diligentemente à próxima geração e viver em obediência aos seus caminhos, sabendo que as promessas de Deus são cumpridas quando nos entregamos a Ele de todo o nosso coração. Essa introdução nos apresenta um resumo do capítulo 11 de Deuteronômio. Agora vamos aos detalhes, os comentários dos versículos deste capítulo. O versículo 1 começa falando sobre preceitos. No hebraico, mishmar, que significa aquilo que se deve guardar. Portanto, a soma total daquilo que Deus ordenou ao povo observar. No versículo 6, descreve a Datã e Abirão. Moisés distinguiu Datã e Abirão de Corá. Por semelhante modo, o Salmo 106, verso 7, não incluiu Corá com aqueles que foram sepultados vivos. Uma leitura mais cuidadosa do registro, no capítulo 16 de Números, versos 16 a 35, mostrará que Corá estava no tabernáculo entre os 150 homens que portavam incensários. Datã e Abirão, que não eram levitas, estavam defronte de suas tendas, juntamente com seus familiares, quando a terra os engoliu, e a família de Corá estava com eles. Mas o próprio Corá pereceu com os 150 por causa do fogo que saiu do Senhor. Agora o verso 10, Moisés diz que Canaã não é como a terra do Egito, de onde eles haviam saído. O Egito dependia de irrigação para ser frutífero, mas Canaã dependia da bênção direta de Deus. O Egito era regado pelo constante fluxo do rio Nilo, onde os fazendeiros retiravam água para seus campos através de canais de irrigação e outros meios. Por contraste, a terra de Israel dependia da chuva, a qual Deus provia. Isto significa que Deus pode suster a chuva de seu povo se precisasse ser disciplinado. O verso 13 descreve de todo o vosso coração.
O mandamento de amar a Deus de todo o coração é repetido em Deuteronômio pelo menos 6 vezes. Portanto, é uma ênfase a esta necessidade. Com o pé arregáveis. O pé era usado para abrir e fechar pequenos canais em lugares onde a água era necessária. O verso 14 fala da chuva de outono e de primavera. A estação chuvosa na Palestina começa em outubro e termina em abril. Verso 18, frontal. A palavra assim traduzida provém de uma raiz cujo significado é atar ou rodear. O substantivo é encontrado apenas nesta passagem e em Êxodo 13, verso 6 e Deuteronômio 6, verso 8. Os judeus tomaram o conselho ao pé da letra, como já estudamos no capítulo 6, atando filactérios à fronte, pensando que desta forma ganhariam mérito com Deus. O verso 21, como os dias do céu acima da terra, quer dizer para sempre. O 24, Moisés disse: todo lugar que pisar a planta do vosso pé. A mesma expressão e as mesmas fronteiras da terra de Canaã são reiteradas em Josué, capítulo 1, verso 3 a 5. Agora, o verso 26 descreve a bênção e a maldição. Essa introdução à cerimônia de bênção e maldição que devia ser celebrada em Ebal e Gerizim, 2 montes que havia em Canaã, é reiterada no capítulo 30 de Deuteronômio, no final do discurso de Moisés. Sob inspiração divina, Moisés enfatizou a obrigação do povo de Israel de amar a Deus e de obedecer aos seus mandamentos. É surpreendente que Deus tenha colocado aos israelitas uma escolha entre bênçãos e maldições. É mais surpreendente ainda que a maioria deles, através da desobediência, escolheram as maldições. Nós temos a mesma escolha fundamental hoje. Podemos viver para nós mesmos ou viver em serviço a Deus. Escolher nosso próprio caminho é viajar em uma estrada sem saída, mas escolher os caminhos de Deus significa receber a vida eterna. Agora o verso 29, falando de Gerizim e Ebal. Para quem viaja nas planícies de Moabe, é fácil avistar ao longe aquelas 2 montanhas, para além do Vale do Jordão, onde ao entardecer o sol se esconde. Ali estão a atestar a necessidade de uma escolha entre o bem e o mal. Do lado sul do Vale Fértil, onde fica Siquém, ali fica Gerizim. O Monte Ebal está ao norte do mesmo vale. O Monte Gerizim é fértil e o Ebal não. Alguns comentaristas consideram que esta distinção dá motivo, em menos em parte, a que um seja o monte da bênção e o outro da maldição. Os detalhes dessa cerimônia são vistos nos capítulos 27 e 28. A própria cerimônia foi realizada por Josué, conforme a direção de Moisés. E finalizando os versículos, o 30, as frases além do Jordão, na direção do pôr do sol, indicam uma localização de Canaã. Alguém que esteja do lado oriental do Jordão, do outro lado de Jericó, pode ver o pôr do sol próximo aos montes Gerizim e Ebal, a uns 60 quilômetros de distância. Comentário Bíblico Adventista, volume 1, páginas 1087. Agora vamos
para o texto do Espírito de profecia e instrução final a Israel. Todo o povo fora congregado diante dele, e ele deu os eventos de sua história passada do livro que tinha escrito. Também leu as promessas de Deus a eles, se fossem obedientes, e as maldições que sobre eles viriam, se fossem desobedientes. Moisés relatou-lhes que, por sua rebelião, o Senhor várias vezes propusera destruí-los, mas que ele intercedera tão fervorosamente por eles, que Deus misericordiosamente os poupara. Relembrou-lhes os milagres que o Senhor operara em relação a Faraó e toda a terra do Egito. Disse-lhes: porquanto os vossos olhos são os que viram toda a grande obra que fez o Senhor. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que vos esforceis e entreis, e possuais a terra que passais a possuir. Moisés advertiu especialmente os filhos de Israel contra os serem seduzidos pela idolatria. Fervorosamente instou com eles para obedecerem aos mandamentos de Deus, se demonstrassem obediência e amor ao Senhor e o servissem com suas afeições não divididas. Ele lhes daria a chuva na estação certa e faria que sua vegetação florescesse e seu rebanho aumentasse. Desfrutariam também especiais e exaltados privilégios e triunfariam sobre seus inimigos. Página 171 do livro História da Redenção. Agora este capítulo também fala sobre o dever dos pais. A instrução que Cristo deu aos filhos de Israel da coluna de nuvem mostra o dever dos pais e ela não é definida nem de difícil compreensão. Essa instrução é para nossa admoestação e ensino, como diz o verso 18: ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. Em todas as obras de suas mãos, deviam lembrar-se do mandamento do Senhor, o qual, embora não lhes estivesse literalmente atado às mãos, devia influenciar cada transação de sua vida, servindo-lhes também de testeiras entre os olhos. Deviam meditar na verdade dos mandamentos de Deus e ser governados por seus princípios. Como também os versos 19 a 21 diz: ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, escreve-as nos umbrais de sua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como dos dias dos céus sobre a terra. Também deviam ensinar a modéstia e a humildade. A direção dada a Moisés pelo Filho de Deus relativamente à instrução dos filhos de Israel é hoje tão essencial como foi outrora, e os pais devem segui-la diligentemente como o antigo povo de Deus. A religião deve estar relacionada com toda a vida doméstica, se quisermos ver os resultados designados por Deus como os frutos de seguir seu caminho. O orgulho, o amor próprio e a ousadia são características dos filhos destes dias e representam a maldição do século. Dói-me o coração ao ver, por toda parte, essa manifestação rude, não cristã, e ao verificar que pais e professores procuram exibir
a capacidade e competência de seus filhos e alunos, pois sei que deviam seguir exatamente a direção oposta. Interessante e profunda advertência, recomendação nos traz o capítulo de hoje, né? Esse texto está no livro Conselhos sobre Escola Sabatina, página 45. Agora vamos aprofundar na aplicação do capítulo de hoje para as nossas vidas. Muitos crentes apegam-se cegamente à letra da lei e não à essência dela. A maioria não entra profundamente na revelação e ensina uma religião legalista, fria, apenas exigências e regras. O seguinte texto deve pautar nossa compreensão da mensagem de Deuteronômio. Os versos 13 a 15. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje dou a vocês. Quais mandamentos? De amar ao Senhor, seu Deus, servindo-o de todo o coração e de toda a alma, então os resultados virão nitidamente. Note que em Deuteronômio 10, 11 a 13, há uma pergunta retórica que nós estudamos no capítulo anterior. Que é que o Senhor, seu Deus, pede a você, senão que tema ao Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma, e obedeça aos seus mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje dou a vocês para o seu próprio bem? Em Deuteronômio 6, versos 5 a 8, o mandamento divino é: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Quais palavras? De amar intensa e profundamente ao Senhor. Essas palavras devem estar na mão direita, ou seja, das nossas ações, e na nossa testa, significando nas nossas decisões. Profeticamente, podemos fazer um paralelo com a marca da besta, que está registrado em Apocalipse 13, verso 16, surge com prerrogativas de extinguir a essência da religião verdadeira. Como o texto de Apocalipse diz, a besta obrigará todos a receberem a sua marca na mão direita ou na testa, combatendo assim a mensagem que aqui está em Deuteronômio. Decidir amar a Deus, ou seja, em nossa testa, em nossa fronte, em nossa decisão, resulta em ação em nossas mãos. O amor a Deus dará frutos em amor ao próximo. Muitos pensam que é impossível amar ao próximo como a nós mesmos, mas este é o único fruto genuíno do cristianismo. O amor é o fundamento da piedade. Qualquer que seja a profissão, ninguém tem verdadeiro amor a Deus se não tiver amor desinteressado ao seu irmão. Se amarmos a Deus porque primeiro nos amou, amaremos a todos por quem Cristo morreu, enfatizou Ellen White no livro Beneficência Social, página 49, 81 a 82. Deuteronômio 11 nos mostra que revelar o bondoso e gracioso caráter de Deus é a prova de que o fiel o ama de todo o coração. Portanto, essa é a essência da verdadeira religião. E agora nossa reflexão final. Inúmeros são os benefícios da obediência e destrutiva a maldição da rebeldia. Ninguém que conhece a Deus e prossegue em conhecê-lo será abandonado à sua
própria sorte. Sem dúvida, colherás bênçãos provenientes das promessas divinas, tanto aqui quanto no porvir. Moisés disse: Eis que hoje o Senhor coloca diante de nós a bênção e a maldição. De que lado estaremos nos momentos finais deste grande conflito? Apegue-se ao Senhor vosso Deus, amando o Senhor em todo o tempo. Guardai, pois, todos os mandamentos, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis. Não esmoreçamos, agora que falta tão pouco tempo para recebermos o maior e melhor abraço de nossa vida. Clamemos pelo Espírito Santo. Não abandoneis, diz o apóstolo Paulo. Portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Vigiemos e oremos. Bom dia. Amém. Muito bem, Deuteronômio capítulo 11. 2 caminhos, bênção ou maldição. Na caminhada da vida, a bênção de Deus é decisiva. Que possamos gravar em nossa mente, em nosso coração, estas palavras, conforme os versículos 18 e 19. Que possamos ensinar aos nossos filhos, às nossas futuras gerações. Vamos orar. Bondoso Deus, querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo despertar de um novo dia. Obrigado pelo seu cuidado especial, pela sua proteção. Estamos chegando, Senhor, ao final de mais um ano e o Senhor nos trouxe, nos guardou, nos guiou, nos protegeu e nos abençoou. Senhor, muito obrigado por todas as tuas providências em nossas vidas. E agora, ao iniciarmos uma nova semana, fica conosco, nos guarde e nos proteja, dá-nos a sua companhia, proteção de teus anjos, abençoe a cada filho seu que está participando deste estudo e desta oração. Queira, Senhor, nos ajudar em nossas escolhas diárias, para que possamos escolher te servir, te seguir e obedecer aos teus mandamentos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tenham todos um ótimo dia. Até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.